uma história bem conhecida, mas traz para nós lições extraordinárias. E Jesus, ele confronta os judeus naqueles dias, segundo os historiadores, que esta parábola do filho pródigo é uma das parábolas que mais confrontou a realidade dos judeus naqueles dias. E Jesus, ele gostava de confrontar as pessoas para que elas se despertassem, para que elas acordassem, que elas refletissem sobre até mesmo sobre a realidade que eles estavam vivendo nos seus dias. Então esta parábola, ela tem alguns pontos que é muito confrontante para um judeu. Principalmente, irmãos, alguém partilhar da sua herança em vida. Um judeu partilhar da sua herança ainda em vida era algo muito conflitante para eles. E uma outra realidade que Jesus, ele mostra nesta parábola é justamente a um judeu sair da sua terra e ir para terras longínquas, aonde o próprio Jesus disse que aquele jovem, ele esbanjou com festas, com orgias, com mulheres, com noitadas, e jogou fora toda a sua herança. E o pior de tudo, estando ele nessa condição, ainda ir trabalhar com porcos, apacentar porcos. Para um judeu, essa condição era algo humilhante. Trazia para eles um conflito interno, porque confrontava toda a realidade deles, principalmente estando nessa condição. E Jesus conta esta parábola para mostrar a eles o quanto que eles estavam distante da realidade que o próprio Deus tinha colocado eles diante de uma condição que era para eles serem pessoas vitoriosas e reconhecer que o que eles estavam vivendo de bom nas suas vidas era por causa da misericórdia de Deus, eram os cuidados de Deus sobre eles. E Jesus começa essa parábola dizendo assim: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, ele pede a herança ao seu pai. E recebendo ele esta herança, ele vai embora. E a condição que ele está lá agora é como se não pensassem no amanhã. É como se tudo aquilo, irmãos, não fosse acabar. Mas na verdade o que Jesus está trazendo para os seus ouvintes é que nós, aquele filho que foi, somos nós, os gentios. E aquele filho que ficou eram os judeus, os filhos da promessa. É por isso que Jesus disse que esse pai tinha 2 filhos, um que pede herança e vai embora, e o que fica em casa. Só que ele traz lições extraordinárias, ao mesmo tempo despertando eles, para eles entenderem que todas as oportunidades que o Senhor deu a eles, eles desperdiçaram por não reconhecer a grandeza de Deus e os benefícios do Senhor. É por isso que ele começa falando a respeito daquele que foi embora. Porque aquele que foi embora na condição que estava, ele teve mais entendimento do que havia na casa do seu pai, do que aquele que estava na casa. Porque aquele que foi embora, irmãos, lá onde ele estava, na condição que ele estava vivendo, olhando para aquela situação,
ele lembra que na casa do seu pai tinha muita comida, havia pão com bonança, os seus empregados, eles tinham com abundância. E olhando ele para aquela situação, ele traça o caminho de volta. E é importante que você observe o texto e na história que Jesus está contando, que aquele homem, ele fez uma autorreflexão. E ele expressa como ele iria fazer. E a forma como ele ia traçar o caminho de volta. Ele disse, em primeiro lugar, ele diz assim: na casa do meu pai tem alimento com fartura, até os seus jornaleiros, eles comem com abundância, eles têm o que comer, não lhe falta nada. Ele começa a refletir, irmão, sobre o alimento que tem na casa do pai. Eles começam a refletir que os melhores tempos que ele viveu era quando estava na casa do pai. Olha a consciência que ele tinha a respeito do que tinha. E uma coisa que ele observa aqui, que isso não pode, irmãos, fugir da nossa mentalidade. Ele reconhece a paternidade do seu pai. E sabe que como pai, aquele pai, ele ia o receber. Ele não poderia não receber como filho. Mas ele disse que ia pedir ao pai que recebesse ele como um dos seus empregados. Mas ele não tirou esse vínculo tão importante de paternidade. E isso é tão importante para os nossos dias, irmãos, como filhos, que nós temos que ter esse entendimento da paternidade, da importância que tem o pai para um filho. Embora que esse filho às vezes não reconheça tanta importância que esse pai tem, porque a sua mentalidade está em um outro ambiente, em outro lugar, completamente diferente. Mas quando ele cai em si, a primeira coisa que ele reflete, a primeira coisa que ele pensa é que ele tem um pai. Eu vi um historiador dizendo que isso se tornou uma questão cultural nossa, como ocidentais, que nós às vezes não levamos em conta esse sentimento, ou até mesmo esse posicionamento de reconhecermos paternidade. Ele diz que essa seja uma das razões pelas quais nós sempre estamos entrando em conflitos, em confusões e até mesmo tendo consequência de atitudes não pensadas. É porque tiramos esse vínculo importante chamado paternidade. Quando eu falo de paternidade de pai, não estou falando apenas na questão biológica, mas cada um de nós aqui, irmãos, tem um pai na fé. Tem alguém que nos instrui, tem alguém que nos discipula, tem alguém que ao longo da nossa caminhada como cristão se tornou uma referência para nós. Observe 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 em diante. Quando o rei descobriu que Eliseu, ele ia morrer, e estava sendo ele cercado pelo exército assírio, ele chama Eliseu de pai. Porque ele entendia, irmãos, dá valor e significado. Ele compreendia exatamente o significado de paternidade, de alguém que ora por ele, de alguém que intercede por ele. E quando ele ora, principalmente no versículo 11 em diante, 14 melhor dizendo, ele fala, ele clama, tanto os cavaleiros como os carros de Israel.
Quando você vai para a Bíblia de Jerusalém, ele diz assim: o homem que ora, ele está equiparado, ele tem o mesmo valor como um exército. Equiparados. Olha o sentido de paternidade de alguém que dá valor, que reconhece essa paternidade de alguém que intercede, que ora pela vida dele. E a oração daquele que reconhece como pai são aquelas orações que às vezes elas impedem de um mal chegar à nossa porta ou à nossa casa. Traz para nós segurança. E quando nós, irmãos, desvalorizamos isso, nós temos prejuízos. Porque alguém, irmãos, um líder espiritual, ele vela pelo filho. E quando nós entendemos isso, nós vamos honrar. Porque isso consiste em um princípio, o princípio de autoridade. Reconhecemos a autoridade que está sobre aquela liderança. Olha esse filho, irmãos, e Jesus, ele mostra muito bem isso. O filho, lá onde ele estava, ele reconheceu paternidade e senhorio. E disse: eu voltarei à casa do meu pai, e quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, e também pequei contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Me acolhe como um dos teus empregados, já que eu já não estou mais, eu já não tenho mais esse direito. Na visão dele, eu já não tenho mais esse direito, porque eu já pedi a minha herança. Eu peguei a minha herança. Para ele no entendimento dele, eu perdi esse direito. Até de chamá-lo como pai. Mas o pai, ele não está preocupado com a condição que o filho se encontra. O amor dele é superior a isso. Ele lançou-se ao pescoço do filho. Ele abraçou. Ele beijou. E ele gritou para os empregados: tragam sandálias novas. Traga vestimentas novas. Traga um anel de família que integra ele, que insere ele no seio da família de novo. Coloque um anel de família no dedo dele, porque ele faz parte desta família. E assim, irmãos, os empregados fizeram. Enquanto ele estava dizendo: não sou digno de ser chamado teu filho, não me recebe na condição de filho, me recebe na condição de empregado, o pai está abraçando, o pai está acolhendo, o pai está integrando, o pai está restaurando aquela intimidade familiar de volta, dizendo: tu pertence a essa família, não foi eu que te expulsei de casa, mas foi você que saiu. Foi você que decidiu ir embora. Estou parafraseando. Olha só, quem está fora reconhece o valor que tem na casa do Pai. Isso confronta os judeus, porque Jesus está dizendo assim: os gentios, ele tem mais consciência dos valores que tem dentro da casa do Pai do que aquele que está aqui dentro. Se nós tivéssemos consciência dos valores que tem dentro da casa do Senhor, do que o Pai tem para oferecer, nós não perdíamos tempo com coisas que não edificam. Nós não, em vez de agregar valores, o que Jesus está dizendo para os judeus: vocês desprezaram o que tem na casa do Pai, e aquele que estão lá fora, eles têm um entendimento da grandeza do que tem aqui. Isso é Jesus confrontando os judeus. Quer ver a prova disso? O outro que ficou em casa. O que é que está acontecendo aí?
Algum dos empregados disse: é aquele teu irmão que foi embora, que pediu a herança. Olha só, irmão, o judeu e um gentil. O judeu perguntando o que é que está acontecendo. Aquele teu irmão que foi embora, ele voltou. O teu pai recebeu. Colocou um anel no dedo dele. Colocou sandália nos pés. Colocou as vestes novas nele. Aí o que está na casa que não reconhece os tesouros que tem dentro da casa do pai, vai questionar o pai: pai, eu sempre estive com o Senhor. Eu nunca desonrei o Senhor. Está parecendo com a oração do fariseu e o publicano, né, irmãos? Está igualzinho a oração do publicano e o fariseu. O publicano bate no peito e diz: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. O fariseu bate no peito e diz: eu dou dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu jejum 2 vezes por semana, não sou como ele. Jesus disse: quem foi que saiu justificado? O que se humilha ou o que se exalta? O que se exaltou saiu humilhado. O que se humilhou saiu exaltado. Porque ele saiu perdoado. Porque ele reconheceu a sua pequenez. Então o que ficou disse: o que é que está acontecendo? Alguém diz: o teu irmão voltou e foi recebido com todas as honras. E ele confronta o pai: pai, eu nunca desobedeci ao Senhor, eu sempre estive com o Senhor. Não foi eu que pedi herança, mas foi o teu filho que foi embora. E o pai olha para aquele filho e disse: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é seu. Você tinha liberdade de pegar o melhor novilho. Você tinha a mesma liberdade de festejar, de celebrar, de comemorar com os seus amigos. Porque a casa do Pai, você tem liberdade de desfrutar de tudo que Ele tem para oferecer. Mas para que nós possamos, irmãos, desfrutar do que Deus tem para nós, nós precisamos ter esse entendimento dos tesouros que tem na casa do Pai. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar uma vida inteira contando história, às vezes até de derrota, na casa do tesouro, debaixo de uma paternidade, de um pai que cuida, de um pai que está disposto a nos dar tudo. Não é assim que ele diz em João, capítulo 15? Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome eu vos concederei. Mas para isto, vós precisam estar em mim e as minhas palavras precisam estar em vós. Isso é reconhecimento do que tem na casa do Pai, quem eu sou e quem é o meu Pai. Quando eu tenho esse entendimento, irmãos, eu vou andar em novidade de vida. Porque uma oração feita ao Senhor, ela tem que ser uma oração baseada na palavra de Deus. Tem que ser petições enquanto a palavra ela confirma o que eu estou pedindo e no que eu estou orando. Aquele não tinha esse entendimento. Como é isso? Como é que eu entendo isso? Eu faço a minha oração e a minha oração ela é confirmada dentro da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela está me registrando, ela está me dizendo que nela consiste a vontade do Pai. E eu só vou ter esse entendimento, irmãos, quando eu tiver acesso a isso aqui. Quando eu esmerar na palavra, quando eu estudar a palavra, nela, ela vai me revelar qual é a vontade do Pai. Então, se eu vou falar de vitória, de bênção, de cura, de milagres, a palavra de Deus está dizendo que esse Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus de milagre.
Porque eu vou orar: Senhor, cura o meu irmão ou a minha irmã, cura aqui o meu líder, porque a tua palavra diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A tua palavra me diz que se eu orar crendo, eu vou receber. Por quê? Porque na palavra consiste a vontade de Deus. Então eu oro com entendimento, eu oro confirmando, porque na palavra está dizendo, irmãos, ela está confirmando que nela consiste a vontade do Pai. Então essa é a nossa oração. E Jesus está dizendo aqui para os judeus: ei, aquele que está na casa do Pai não conhece os valores, as riquezas. Eu vou mais além: os dons, a unção, a revelação de Deus, o poder que está inserido na palavra e na vida daquele que submete ao senhorio e conhece a vontade do Pai. Porque aquele filho estava na casa do Pai, mas não estava reconhecendo os valores que tinham, as bênçãos que tinha na casa do Pai. É como se ele estivesse dizendo: é do Pai, e o Pai não partilha. Mas o Pai disse: não, aqui não é assim não, aqui tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Se tu tivesse esta consciência de que tudo que é meu é teu, você estava desfrutando de algo grandioso e valioso, poderoso. A tua visão era outra, não era a visão de exclusão, mas a juntar, não separar. Porque observe quando ele viu as pessoas festejando, se alegrando, dançando, comemorando, a atitude dele foi, estava dentro da casa do Pai, a atitude dele foi de sair, de não querer se integrar, de não querer se envolver, de não querer se alegrar com algo que já estava acontecendo, irmão. Não ia acontecer não, já estava acontecendo. Já estava todo mundo alegre, estava todo mundo celebrando. Aí o super crente chega e diz: o que está acontecendo isso aí? Não me convidaram. Como é que alguém vai te convidar se tu faz parte disso? É igual um membro da família que chega na casa da família, está acontecendo um banquete, e ele fica ali que nem um zero à esquerda. Não me disseram nada, não falaram nada, então não vou entrar, não vou me envolver. Tu faz ou não parte dessa família? Porque se faz parte da família, não precisa está pedindo licença para entrar, porque a casa é dele também, ou não é assim? Mas eu estou falando da liberdade que tem de alguém que se omite diante dessa verdade, está sabendo que aquilo ali também é preparado para ele, e ele não quer participar. E aí, irmão, bate no peito e diz: eu estou indo para a igreja todo dia, eu participo dos cultos, eu estou lá nas orações, mas cadê a maturidade, irmãos? Cadê a sensibilidade do Espírito? Está sendo conduzida por qual tipo de Espírito? Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então isso para o judeu foi um confronto que Jesus fez. Espera aí, Jesus está dizendo: nós como judeu não reconhecemos o valor que tem o Senhor para nós? Não reconhecemos as dádivas de Deus, as promessas de Deus para nós mesmos? E Jesus confirma que eles não sabiam, porque Jesus, quando entra em Jerusalém, ele clama, ele chora, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti foi enviado. Quantas vezes eu tentei te ajuntar como a galinha ajunta seus pitinhos, mas vocês não quiseram. Então essa parábola ela é conflitante, porque Jesus está expondo a realidade dos judeus daqueles dias. Estão dizendo: todos aqueles que eu enviei, em vez de vocês reconhecerem e abraçarem, se achando que são um povo da promessa, estão habilitados para receber, em vez de vocês se maravilharem, vocês espancaram,
vocês mataram, vocês expulsaram de Jerusalém. Se nós colocarmos nessa balança a nossa busca hoje, como cristão, é reconhecer os valores que tem na casa do Pai, as bênçãos que Deus tem para nós. E forte, começa ali no 2, pode ir direto, até no versículo 1, se você quiser. Que Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Às vezes nós não temos esse entendimento, irmãos, de que nós já somos abençoados. Nós somos abençoados e fortes, abençoados com toda sorte de bênção espirituais. Aí às vezes você diz assim: e por que não está acontecendo batismo com o Espírito Santo? É porque o Espírito se extinguiu? Ou porque nós não temos esse entendimento de ir buscar? Por que eu não sou um cristão avivado como eu deveria ser, estando eu na casa do Senhor? Porque às vezes não estou disposto a buscar, eu não estou disposto a me integrar, eu não estou querendo entrar. A mesma festa está acontecendo, irmãos. Está acontecendo uma festa, tem um banquete, mas eu sou tão, vou trazer para mim, às vezes eu estou tão cheio de mim, com a minha própria crença, com a minha espiritualidade, que dizer: eu não vou fazer parte disso aí não. Porque o que está lá e o que está sendo celebrado, o motivo pelo qual está acontecendo isso, foi um fujão. Aí o pai traz uma lição de vida para aquele filho. E disse: esse teu irmão, olha o que foi que o servo disse: aquele teu irmão que foi embora e voltou. Agora o pai diz assim: esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É como se o pai tivesse dito assim: você não se alegra com a vida, com aquele que estava lá fora perdido, teve força, chegou aqui, você que está aqui, não se alegra com o surgimento, com o nascimento? Estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Agora o pai convida para celebrar com eles, irmãos. Isso, irmãos, essa parábola é para os judeus, mas a aplicação dela é para nós. Quantas vezes nós deixamos de nos alegrar com aqueles que já estão alegres? Às vezes nós deixamos de participar de um banquete espiritual que já está acontecendo. Eu cheguei, os irmãos já estão no óleo. O que eu tenho que fazer é só continuar a dar glória a Deus e deixar Jesus tomar conta do culto, me abençoar, me envolver nesta glória, para que eu sinta mais ainda a presença e sal junto com eles, renovados, avivados, para um novo tempo que o Senhor está colocando diante de nós, de uma oportunidade de fazermos coisas maravilhosas para o Senhor, porque nós estamos impactados pelo poder de Deus. Aleluia! Eu estava em casa, irmãos, lendo esta palavra, eu senti uma alegria no meu coração tão grande, que eu tive uma visão desse templo aqui, e a voz do Senhor dizendo: eu estou vos preparando para um novo tempo.
Glória a Deus. Quando o Senhor falou isso no meu coração, eu fechei a porta do meu quarto e comecei a falar com Deus. Eu digo, eu quero fazer parte desse novo tempo, porque eu sei que esse novo tempo que o Senhor tem para esta igreja é um tempo de colheita, é um tempo de unção, é um tempo de poder, é um tempo de revestimento da tua glória e da tua presença, porque nós estamos em busca desta perfeição. Se o Senhor está nos dando a oportunidade de desfrutar deste novo tempo, aqui estamos. Aleluia. O Senhor testificou no meu coração, irmãos. Não estou querendo levar vocês ao emocionalismo. O Senhor ministrou no meu coração esta tarde, desde 12 horas da tarde. Eu saí lá de onde eu estava estudando. Eu saí agora para vir ao culto, meditando na palavra, buscando uma orientação de Deus, buscando uma revelação de Deus. E Deus honra quem se dedica. Ele ministrou, confortou o meu coração, dizendo: estou vos preparando para um novo tempo. Aleluia. Eu chorei na hora, irmão, que eu fiquei tão emocionado ali com Jesus. Eu digo: Senhor, eu aceito, eu recebo, que o Senhor está nos preparando para um novo tempo, irmãos. E essa parábola que Jesus conta, irmãos, refletindo tanto a realidade do gentio quanto a realidade do judeu, não era para condenar nenhum dos dois, não. Era para despertar ele para a realidade que estava diante dos olhos deles. Como Jesus estivesse dizendo: o filho que foi são os gentios, o filho que ficou em casa são vocês, os judeus, e eu sou esse pai que estou diante de vós, acolhendo vocês, colocando vestes novas, colocando sandália nova, colocando um anel no dedo, inserindo eles que estão distantes, inserindo eles no seio da família, para que juntos possamos celebrar, enaltecer e engrandecer o nome de Jesus. Aleluia. E foi aí que ele ministrou meu coração. Quando eu vi a diaconisa Rosário falando, agora há pouco, que ela entende que esse propósito, ela está inserida nesse propósito e ela se alegra, eu digo, é uma testificação do que o Senhor colocou no meu coração. Porque é bom quando a gente reconhece, irmãos, o tempo da oportunidade, e a gente se coloca nessa condição, entende que para esse tempo é eu e você. Que não seja como aquele hino que diz que não seja preciso se levantar uma outra geração. É nós. E o Espírito Santo que falou comigo, com certeza ministrou no coração dela assim: eu me sinto que ela está com participante, que é um instrumento valioso para ser usado, irmãos, para esse novo tempo. Quem não falava em mistério vai falar, é só pedir. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai ser, é só pedir. Que ainda não tem aquela intimidade na oração, é só dizer: eu vou me envolver, eu vou me integrar, eu vou orar. Não precisa ser 1 hora, 10 minutos, 5 minutos. É o exercício que te leva à perfeição. Não é tempo de recuar, não. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Se o Senhor ministrou ao nosso coração que estamos diante de um novo tempo que Ele nos coloca, porque o que Ele quer fazer a partir de agora é surpreendente e maravilhoso, é grandioso, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, para confundir os grandes. Às vezes a gente ora: Senhor, eu sou tão pequeno. O Senhor está dizendo assim: é desse tamanho aí mesmo. O pastor falou algo ontem ali. Ele disse que o tamanho da necessidade que a pessoa está sentindo lá fora é do tamanho de Deus. É do tamanho de Deus. Então, se você se sente pequeno, é com esse tamanho que o Senhor quer aperfeiçoar, quer te usar. Porque do fraco Ele faz forte, do pequeno Ele faz gigante. Não é assim que a Bíblia nos diz?
Golias não deu nenhuma credibilidade para Davi, pensando ele que Davi estava entrando na batalha sozinho. Vocês já observaram que Davi acertou a pedra onde? E quem é atingido na testa cai para trás, não é? E por que Golias caiu para frente? Porque o Senhor quer te usar do tamanho que você é, para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Davi foi usado para lançar a pedra. Com certeza o Senhor deu uma bifa na nuca de Golias e derrubou ele. O que o Senhor quer que você participe do processo do milagre, para que amanhã você torne-se esse milagre. Então, irmãos, avancemos, nos colocamos nessa condição, possamos fazer que nem disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me para fazer a tua vontade. Amém, igreja? Celebra o nome do Senhor com a salva de palma.